Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Ontem aqui no Giro a gente falou que o projeto prioritário para o governo no Congresso nesse momento é o fim da escala 6x1, né? A PEC sobre esse tema, que tramita na Câmara, recebeu o parecer favorável do relator, mas houve um pedido de vista da oposição e a votação ficou para a semana que vem. A reportagem é da Larissa Lopes. Depois de um pedido de vista ter adiado a votação da PEC que põe fim à escala 6x1, o presidente da Câmara, Hugo Motta, marcou nova data para a votação na CCJ. Será no dia 22 de abril. Pelo regimento, é necessário um intervalo de 2 sessões plenárias. Como uma foi marcada para sexta-feira, a votação poderá ser retomada na quarta que vem. Hugo Motta segue batendo na tecla da PEC. O adiamento da votação nesta quarta ocorreu após o Palácio do Planalto ter enviado um projeto de lei sobre o mesmo tema para acelerar a tramitação em ano eleitoral. Enquanto há uma disputa entre governo e Câmara por protagonismo, a oposição e o Centrão tentam jogar a análise para depois das eleições. O governo federal prevê que o salário mínimo suba para R$ 1.717 a partir de 1º de janeiro de 2027. Essa projeção está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano, que será encaminhado ao Congresso Nacional. O governo também prevê superávit nas contas públicas em 2027. O Igor Cardim tem os detalhes. O salário mínimo pode subir para R$ 1.717 em 2027, com reajuste estimado de 5,9%, segundo o governo federal. O valor está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado ao Congresso e ainda pode mudar conforme a inflação. O texto prevê meta de superávit primário de 0,5% do PIB, com expectativa de resultado positivo de cerca de R$ 73 bilhões, marcando a tentativa de equilibrar as contas públicas. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra o senador Flávio Bolsonaro pela primeira vez numericamente à frente do presidente Lula em um eventual segundo turno. Flávio cresceu principalmente entre os homens, os jovens e os eleitores da classe média. A Rani Veloso traz os números. A nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra um cenário de empate técnico em um eventual segundo turno na disputa à presidência. Embora Flávio Bolsonaro apareça numericamente à frente com 42% das intenções de voto e o presidente Lula com 40%. O levantamento indica que a desaprovação ao governo federal subiu para 52%, o maior nível desde agosto do ano passado, impulsionada principalmente pela percepção da alta nos preços dos alimentos e pelo endividamento das famílias. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, entregou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, por abuso de autoridade. Você deve se lembrar que no relatório final da CPI, que acabou rejeitado, Vieira propôs o indiciamento de Gilmar e dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além do procurador Paulo Gonet, no contexto das investigações sobre o Banco Master. Nesse ofício, Gilmar afirma que houve desvio de finalidade e pede a apuração dos fatos e a adoção de medidas cabíveis. A gente volta já com o Giro. Os MCs Rian SP e Pose do Rodo foram presos pela Polícia Federal em uma das etapas da Operação Narcofluxo. Essa ação também resultou na prisão de um influenciador e do criador da página Choquei. O grupo é acusado de lavagem de dinheiro do crime organizado. Vamos a São Paulo com Clauson Dutra. A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma engrenagem bilionária de lavagem de dinheiro que conectava o topo das paradas musicais ao crime organizado. O funkeiro MC Rian SP é apontado pela investigação como o suposto líder do esquema. A defesa dele disse que as transações financeiras do cantor têm origem comprovada. No Rio de Janeiro, o funkeiro MC Pose do Rodo também foi alvo de mandado de prisão. Nessas buscas, os agentes apreenderam cerca de 20 milhões de reais em bens, incluindo joias, relógios e uma frota de carros de luxo. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem deixou a prisão nos Estados Unidos. Você deve se lembrar que ele tinha sido preso na segunda-feira em Orlando, na Flórida, por questões migratórias. Nessa quarta-feira, o nome dele já não constava na lista de detidos, nem no sistema do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE. Ramagem deixou o Brasil em 2025, depois de ser condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o governo está otimista com a possibilidade de um acordo para o fim do conflito com o Irã. No entanto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções a mais de 20 pessoas, empresas e embarcações iranianas. O Guilherme Marconi está de olho no noticiário internacional. Autoridades dos Estados Unidos e do Irã consideram o retorno ao Paquistão para novas conversas no próximo fim de semana, após as negociações terem terminado no domingo sem acordo. Enquanto a diplomacia não avança, Donald Trump impôs novas sanções econômicas e o bloqueio de portos no Irã. Já Teherã ameaça acionar aliados rebeldes do Iêmen para fechar a passagem de petroleiros no Mar Vermelho. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!